Ô, Vadir, bem-vindo aqui ao Jornal da Fora, tudo bem? O microfone, Vadir. Tudo bem, Miguel? Sempre bom rever amigos aqui, como meu querido Leonel Brizola. Vadir, grande abraço. Leonel tá querendo fazer uma pergunta, faz aí, direto pro Deixa eu Vadir. fazer, depois eu vou até sair, te ver daqui, é um prazer, viu, Vadir, te parabenizar pelo teu trabalho que você tem feito aí. Eu tenho uma dúvida muito grande, porque no direito penal te aprende a retroatividade e a irretroatividade. E essa lei agora que o Lira quer colocar, né, da delação, e que você formulou ela muito bem lá atrás, né, de maneira oportunista, ele quer trazer agora. Ela poderia implicar, por exemplo, na delação do Lessa, no caso da Marielle? De jeito nenhum, Leonel. Por quê? Não é direito penal, é direito processual. Direito processual penal. No direito material, de fato, a norma mais benéfica, ela retroage para, enfim, beneficiar, né, o acusado, o condenado, né? Por exemplo, um determinado ato que se pratique hoje é crime, está previsto na lei penal como crime. Tempos depois, e a pessoa foi condenada por isso. Tempos depois, deixou de ser crime. O Congresso Nacional vota uma nova lei e diz que aquele ato não configura mais crime. A lei vai retroagir e vai livrar solto aquele que foi condenado por um ato que deixou de ser crime. Agora, a norma processual, que é o caso desse projeto, não. Ela passa a operar a partir do início da sua vigência, não retroage nem para prejudicar nem para beneficiar. Esse golpe que eles estão tentando dar, e querendo usar o meu projeto para isso, vão dar com os burros na água, não vai retroagir. Parece que eles estavam querendo, que eu li na imprensa, Vadir, que era também suspender ou cancelar a delação do Mauro Cid para beneficiar o Bolsonaro. Você viu isso? Tem a ver isso? Não. Se utilizando esse projeto que eu apresentei em 2016, não há a menor chance disso acontecer. Por quê? A delação de Mauro Cid, a delação lá do assassino da Marielle, essas e outras delações já foram homologadas pelo Poder Judiciário. Configura ato jurídico perfeito e acabado. O ato jurídico perfeito e acabado, a lei não pode incidir sobre eles. A norma processual vale dali para frente. Então não há a menor chance. Tem a menor chance. E hoje o senhor Arthur Lira, depois de ter ficado em silêncio esses 2 dias e o projeto sendo apresentado como o meu, na verdade, o projeto que ele está pedindo, sobre o qual ele está pedindo urgência, é de um deputado do PV que apensou o novo projeto ao meu. Então não é o meu projeto que vai entrar aqui, é outro projeto. Que basicamente, só mudando a redação, mantém o mesmo dispositivo. O réu preso, como não. Como é que você vai dizer que o réu preso ele está depondo de forma voluntária? Né? Pô, o cara está preso. Pô. Quem está preso quer ser solto. Então, bom, a gente já está entrando no assunto, Miguel, porque aí aproveita e a gente já entra logo no assunto. Você quer entrar logo no assunto? Sim. Vamos lá, eu apresentei esse projeto, por óbvio, pelo ano 2016, para o enfrentamento com o estado de exceção que a Lava Jato configurou. E uma das características, talvez a maior delas, de como a Lava Jato operava fora da lei, era prender preventivamente para buscar a delação. Era isso que a Lava Jato fazia. Chantagem. Vocês devem lembrar, Marcelo Odebrecht, por exemplo, esse ficou preso preventivamente, isso é uma teratologia, o cara ficou preso quase 2 anos preventivamente. Isso não existe. Quando ele delatou, ele foi solto. No dia seguinte. Então, a delação na Lava Jato era usada como chantagem. Né? E foi isso que o projeto de lei tentou enfrentar. Eu não tinha a menor dúvida de que esse projeto jamais seria aprovado naquele Congresso. Né? O que eu quis foi abrir o debate.
Né? O que eu quis foi apontar o dedo, botar o dedo na ferida. Está acontecendo isso. E agora, né, o Arthur Lira, que parece que é forjar uma aliança aí com o Centrão e com o PL para inviabilizar o governo Lula e para atrair o PV no apoio ao seu candidato à sucessão, vem com essa história de desarquivar o projeto. Desarquivar não, o projeto estava lá largado. Não estava nem arquivado e nem desarquivado, estava lá. Esse deputado, que parece que vai ser expulso do PT porque é bolsonarista, do PV, e aí são os problemas aí, né, das alianças. Ele faz parte da federação encabeçada pelo PT, o PV. Ele apresentou em apenso um projeto, tratando do mesmo tema. E é esse projeto que vai ser, sobre o qual vai se emprestar urgência. Né? Não é o meu, é o dele. E repito, se a intenção for retroagir para anular a delação, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E cá para nós, rapidinho, Miguel, o Arthur Lira, ele não é bobo em direito, não. Então, não é um jurista, mas não é bobo em direito, não. Ele presidiu a CCJ, ele sabe que não vai retroagir. Ele sabe, ele não é idiota, ele não é jejum em matéria jurídica, não. Ele sabe que não retroage. Então tem que investigar o que essa turma de fato está pretendendo com isso. Ô, Miguel, vou ter que sair. Aqui eu tenho um compromisso, quero deixar um abraço Vadir e para ti, Miguel. E boa sorte aí. E obrigado por ter esclarecido. Eu acho que faltou, porque toda a imprensa estava batendo nisso, Vadir, sabe? Que ia melar a delação do Cid, que nem o Miguel falou, do Lessa, e começa aquele terrorismo midiático, né, e tal. É muito importante. Miguel, Leonel, antes de você sair, só mais um acréscimo. Mesmo esses fatos aí, envolvendo Bolsonaro, Cid, Rony Lessa, a Polícia Federal, o Ministério Público, tem outras provas robustas. Não precisa nem de delação. A delação, na verdade, o bom investigador, ele usa a delação e, se for para convencer o acusado a delatar, ele confronta os caras com as provas que ele já tem. Olha só, rapaz, eu tenho aqui contra você esse vídeo, eu tenho o depoimento aqui da tua esposa, eu tenho esse documento aqui, isso aqui vai resultar em condenação para você. Você não quer fazer uma delação premiada? Não precisa prender o sujeito para fazer isso. O bom investigador faz assim. Né? E era o que está acontecendo, com Mauro Cid. A polícia não precisava da delação do Mauro Cid para a caderneta de vacinação, o roubo das joias e diversas outras imputações aí que tem contra Bolsonaro. O Rony Lessa, a mesma coisa. O Rony Lessa confessou que matou. Isso aí não é delação premiada. Ele confessou que matou. Né? E, obviamente, para tentar diminuir a pena dele, aí ele fez a delação. Que envolve aí aqueles deputados, o cara lá do TCU, etc, etc. Nada disso vai ser anulado. Nada. Rigorosamente nada. E uma coisa, antes de me despedir, uma coisa que me preocupou na fala do Rony Lessa, eu não sei se vocês prestaram atenção, Vadir, que ele falou, e que eu achei uma coisa assim, passou muito rápido. Primeiro ele falou que ia criar uma nova milícia, que aqueles terrenos que o Brasil ia dar para ele, um acordo, mas ele ia ter o controle dos votos. Isso para mim me chamou muita atenção. Eu vou ter que sair aqui, tá? Um grande abraço para vocês. Abração, Leonel. Um abração para você. Tchau. Abraço, Leonel. Essa história de delação tem uma notícia de hoje. A gente vai ter tempo aqui, a gente vai ter tempo para falar sobre o caso do CNJ, que é um dos assuntos principais de hoje. O CNJ abriu investigação contra Gabriela Raskin. Daqui a pouco a gente fala disso. Tem uma notícia de última hora aqui, que achei interessante, tem a ver com o assunto que a gente está falando agora. Eu vou ler a notícia aqui. Né? O delator da Odebrecht diz que foi usado por Moro e Lava Jato. Deixa eu ler algum trecho aqui. Eu botei aqui na... Deixa eu só pegar aqui. Peraí. Aqui, ó. Matéria da coluna do Guilherme Amado no site Metrópolis. Um ex-diretor de uma subsidiária do Grupo Odebrecht
afirmou ao STF que sua delação premiada, firmada com a Operação Lava Jato, serviu somente para que procuradores da Força Tarefa e o ex-juiz federal Sérgio Moro, hoje senador pelo Paraná, perseguissem inimigos e se promovessem politicamente. Os advogados de Newton de Lima Azevedo Júnior, ex-diretor da empresa da Odebrecht na área ambiental, apresentaram essa alegação. Na petição a Toffoli, a defesa do delator citou mensagens hackeadas de procuradores e disse ser inquestionável que seu acordo de colaboração foi um instrumento da Lava Jato para perseguir inimigos, arrecadar dinheiro e promover carreiras políticas. Tudo isso realizado de forma ilícita, em violação ao sistema acusatório. Uma das evidências disso, segundo advogados, é que seu cliente sequer foi investigado e jamais foi processado na Lava Jato. Em sua delação, Azevedo citou o suposto pagamento de propina da Odebrecht a André Luiz de Souza, em troca de aporte de recursos do fundo na Foz Brasil, que passou a ser chamado depois Odebrecht Ambiental. Na visão do delator, entre os inimigos declarados da Lava Jato e perseguidos pela operação está, é claro, a própria Odebrecht, que mobilizou um batalhão de 77 executivos, diretores e funcionários para relatar à justiça centenas de casos de corrupção registrados em áudio e vídeo. Em tempo, anular todos os atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Há 2 semanas, Dias Toffoli manteve a delação premiada do príncipe dos empreiteiros. Tem esse caso. Quer comentar sobre essa notícia, Evadir? Não, Miguel, isso só mostra por que eu apresentei aquele projeto em 2016. Antes de Vaza Jato, antes de Operação Spoofing, que era óbvio, era claro. O depoimento dos 77 executivos aí da Odebrecht, a que ele faz referência, aquilo foi um escândalo. Eles passaram a receber um salário depois da delação, R$70 mil por mês. Eles nem sabiam, eles não sabiam o que estavam assinando. O que se tentou, eu repito, eu não tinha a menor ilusão, né? Eu estava lá no ninho das cobras, eu não tinha a menor ilusão de que o projeto não seria aprovado, óbvio que não, né? Mas o que eu queria era chamar a atenção. Agora foi chamar a atenção quase 10 anos depois, por uma instrumentalização do senhor Arthur Lira, né? Querendo usar o projeto para, enfim, e sabendo, é isso que eu gostaria de saber por que ele está fazendo isso, porque isto não será, ele não vai anular nenhuma delação, caso esse projeto vire lei. Não o meu, o sujeito lá do PV, né? E, Miguel, o dia que eu decidi apresentar o projeto foi quando aquele procurador, um dos procuradores da Lava Jato, disse lá em Curitiba, canarinho na gaiola canta mais rápido. Valeu, Vinão, porra. Eu fiquei tão indignado com aquilo, que ali era a confissão, né? Ali, a confissão de que, de fato, eles prendiam para extorquir delação, para fazer chantagem, né? E essa foi a razão do projeto. Isso ficou claro, Vadir. Todo mundo percebeu, porque o modus operandi era de aterrorizar o máximo os empresários, aqueles presos, né? Eles perseguiam a família. Eu lembro, o primeiro grande... a primeira grande delação, aquele diretor da Petrobras... Como é que é o nome dele mesmo? Iam botar a mulher... rapaz, ele até faleceu recentemente. Ele faleceu? Faleceu. Rapaz, a Lava Jato está ainda desafiando um amplo balanço. Não foi só o reitor Carcelia, não. É Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa. Ele morreu. Iam colocar a filha e a mãe... Eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem. Ele não queria delatar, saíram as notícias. Não, eu não quero delatar. O advogado vinha para público, falava com a imprensa. Ele não tem intenção de delatar. Aí, no dia seguinte, apareceram notícias de que a Lava Jato estava processando a família dele, a filha dele, mulher dele. Isso. Né? Aí ele aceitou delatar para proteger a família. E assim como ele, praticamente todos aqueles que delataram foram chantageados. Aquilo que foi delatado é mentira? Talvez não.
Normalmente é mentira. Mas pode não ser, mas isso mostra também que a Lava Jato cravou uma cunha no combate à corrupção, ou seja, ela causou um atraso de tudo aquilo que havia sido conquistado na luta, no combate, no chamado combate à corrupção. A Lava Jato, na verdade, foi uma cúmplice da corrupção. Sim. Sim, porque foram com muita sede a pote. Eventualmente, um delator desesperado pode até falar uma verdade, mas acaba virando uma semi-verdade. Né? Não, e aí, a gente sabe disso. Não é assim tão simples. Demonstrado né? que é chantagem, demonstrado que a delação foi extraída a forceps, vai ser anulada. Esse pessoal quando a gente vê. A gente sabe, por exemplo, que acompanha esses filmes policiais baseados em fatos reais, né? Em que, eventualmente, quando você tem uma prova ilegal contra um assassino, né? Um assassino que todo mundo sabe que é assassino, mas se você tem uma prova ilegal, você não consegue condená-lo. A Lava Jato, ele realmente parece que eles não entendem de direito. Agora, deixa eu trazer essa notícia aqui, que é de hoje, né? Queria um comentário seu. Todo mundo estava esperando, com muita ansiedade. São vários processos contra a Gabriela Hart, que substituiu o Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba, e os desembargadores. Né? Entre eles, o Carlos Eduardo Thompson Flores, que ficou muito conhecido porque ele era o presidente do TRF4 da turma que condenou o Lula. Ele foi um dos que condenaram o Lula, se não me engano. E, sobretudo, eram os juízes do TRF4 que chancelavam todos os arbítrios do Sérgio Moro. Né? Era um jogo combinado ali, o Sérgio Moro jogava o TRF4 e ele chancelava, enfim. Eles estão enfrentando um processo administrativo e agora queria saber como é que você interpreta isso? Né? O Barroso foi voto vencido, o ministro Luiz Roberto Barroso foi voto vencido, mas o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, acabou prevalecendo, né? O voto dele acabou prevalecendo, então eles estão sofrendo agora um processo administrativo, né? Que já é uma derrota política muito grande para o lavajatismo. Mas o que você acha disso aí, Vadir? Bom, Miguel, só um acréscimo aqui. Se não me engano, esse juiz Carlos Eduardo Thompson Flores era do presidente do TRF quando, na época em que nós impetramos aquele habeas corpus, que foi deferido pelo desembargador Rogério Favreto, mandando soltar o presidente Lula, e ele operando o descumprimento da decisão judicial. Se não me engano, era ele. Se não me engano, tá? Estou fazendo uma ressalva aqui. Mas eu lembro disso. E a juíza Gabriela Hart, se não me engano, ela vai responder não só a um processo disciplinar, mas o ministro Salomão pediu investigação criminal. Tá? Então não é só disciplinar, não. Que por si só já é grave, né? Que pode levar a perda do cargo. Né? Era ele, sim. Era o Thompson Flores, ele é presidente do TRF4. Confirmei aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Agora, Miguel, como eu estava dizendo anteriormente, a Lava Jato ainda desafia um grande balanço, minucioso e detalhado balanço. Né? A atuação desse pessoal, a atuação desses juízes, desses procuradores, né? Isso não pode, rapaz, passar em branco. O Brasil já tem um trauma, já tem uma cicatriz, que é a não punição dos torturadores da época da ditadura. A não punição desses agentes vai ser outra cicatriz. Está me parecendo que não vai acontecer isso. Essa impunidade parece, ela não vai se efetivar, né? Porque são crimes que estão aí à luz do dia. Está mais do que demonstrado o que eles fizeram. O que eles fizeram no verão passado. Está mais do que demonstrado. Né?
Você vê que todo aquele castelo da Lava Jato, na verdade, era um castelo de areia, está sendo tudo anulado. Né? E não basta isso. Não basta isso. O modus operandi deles, que, no mais das vezes, configurou crime, isso tem que ser apurado, isso tem que ser punido. Né? Então, essa juíza, Gabriela Hart, e os outros desembargadores lá do TRF vão responder por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, né? Por força da obrigação que os seus cargos, né, impunham. Né? Isso é bom para a democracia. Isso é bom. Né? Você lembra como ela conduziu aquele depoimento contra o presidente Lula, né? De forma arrogante, né? Se impondo ali como uma algoz, né? Não como uma juíza, mas como uma algoz. Agora quem vai estar no banco dos réus é ela. Vamos ver se ela vai ter essa valentia toda. Né? Vamos ver. Essa é uma que provavelmente vai estar pronta para delatar, meu amigo. Você acha que demora quanto? Demora quanto tempo um processo desse? Vai ter defesa, né? Não vai ser rápido, não. Nem pode ser. Nós não podemos imitá-los, né? E transformar o processo em processo sumário. Né? Ela tem o amplo direito de defesa dela e dos outros tem que ser respeitado. E é claro que não vai ser da noite para o dia. Mas o primeiro passo foi dado, um primeiro passo muito importante. Muito bem. Vadir, uma palavrinha sua sobre o trabalho que o presidente Lula está fazendo lá no Rio Grande do Sul. Depois a gente volta aí para os temas aí também, né, jurídicos, mas o Paulo Pimenta, ele foi nomeado secretário, né, dessa secretaria especial extraordinária para cuidar do Rio Grande do Sul. Eu queria saber o que você pensa dessa nomeação e como é que você avalia o trabalho que o presidente Lula está fazendo e o governo está fazendo no Rio Grande do Sul, quais são os desafios, como é que você está vendo essa questão? Do meu ponto de vista, eu não estou ali no dia a dia, né? Quem está lá é o Pimenta e tal, mas é um trabalho irreprochável, né? Irreprochável. O governo está fazendo aquilo que tinha que fazer, né? E fazendo muito bem feito, fazendo com espírito público, com compaixão. O que eu estou chamando de compaixão? A empatia, se colocar no lugar do povo gaúcho, né, cujo estado foi praticamente destruído, infraestrutura, pessoas que perderam casas, perderam familiares que perderam entes queridos aí, morreram. Né? Então o trabalho está sendo, do meu ponto de vista, um trabalho irreprochável. Né? O Pimenta está ali de forma incansável, dialogando com os prefeitos, se relacionando diretamente com os prefeitos. Tudo que os prefeitos pedem está sendo deferido. Né? Então, o governo está gastando um dinheiro, que são bilhões e bilhões de reais, um dinheiro muito bem gasto, de forma conscienciosa, né? Com base no interesse público, com base nas necessidades do povo gaúcho. Né? Então, eu acho que talvez, de todas as medidas que o presidente Lula tomou desde que tomou posse agora para esse terceiro mandato, essas medidas adotadas lá no Rio Grande do Sul, acho que são as principais do seu governo, né? Porque envolve atos de humanidade. Né? E o presidente tem que ser lembrado pelo povo gaúcho de forma perene. Né? Que, diferentemente do seu antecessor, né? O presidente vai lá quase toda semana, se reúne com as pessoas, abraça, consola, né? E o mais importante, toma medidas de governo que são fundamentais nesse momento para o povo gaúcho. Então, está de parabéns o presidente Lula e o Paulo Pimenta. Tem essa polêmica também, quer dizer, polêmica por parte da direita desse Partido Novo aí.
que houve um processo, houve um problema grave nas lavouras de arroz, né, porque essa inundação acabou prejudicando a produção de arroz do Rio Grande do Sul, então houve aumento do preço do arroz e o governo Lula resolveu importar arroz, recompor os estoques reguladores pela Conab, que sempre teve estoque, aliás, bom lembrar isso. A Conab sempre teve estoque, quem desmontou foi o Temer, depois do golpe de 2016, e o Bolsonaro. O Brasil sempre teve estoque, há décadas. E o presidente Lula comprou, mandou importar, a Conab importou, foi importado com sucesso. 263 mil toneladas de arroz para evitar a especulação de preços em cima da tragédia do Rio Grande do Sul. Lembrando que houve especulação. Que os produtores, não sei se eles recuaram depois eles recuaram, mas houve especulação. Houve um aumento de 13% logo depois da tragédia. Né? Aí, quando o governo sinalizou que, não, vamos importar, eles recuaram. Mas todo mundo sabe que o arroz é fundamental na cesta básica dos brasileiros e qualquer aumento do preço do arroz tem efeito dramático sobre a inflação do país, de todo o país. Então, mas aí você teve essa decisão na Justiça, eu queria que você comentasse isso, aí até a sua seara, porque é inacreditável, um juiz proibiu o governo de importar arroz. Né? Aí, depois, a decisão ela caiu na instância superior. Um outro juiz, o governo entrou com uma ação que caiu na instância superior e o governo conseguiu importar arroz. Queria saber o que você acha dessa decisão desse juiz aí. Isso aí é interessante comentar. Que proibiu o governo de importar arroz. E dessa decisão aí, e dessa nota da Gleisi, a Gleisi fez uma nota dura contra a ganância da Confederação Nacional da Agricultura e do Partido Novo, que estão tentando de tudo para impedir a importação de arroz pelo governo federal, que é para manter estoque regulador, importante dizer. O que você acha, Vadir? Não, a decisão de primeiro grau aí, a decisão desse juiz é algo aterrador, né? Isso é um absurdo. Né? Primeiro, interferindo em um ato claro de governo, ato necessário. Né? É uma praxe, infelizmente, aqui no Brasil, não sei se em outros quadrantes do mundo, mas quando há tragédias como essa, muitos comerciantes, né, comerciantes, produtores, se aproveitam da tragédia para fazer especulação de preços. Não só com arroz, lá fizeram também com a água, enfim, e nós estamos notificando todos eles pela Secretaria, né, pela Secretaria Nacional do Consumidor, para prestar esclarecimentos e provavelmente vamos abrir processo administrativo sancionador. Né? Então, estou aqui anunciando para você. Em relação ao arroz, o governo fez o que tinha que ser feito. Né? E é claro, essas decisões teratológicas, Miguel, não duram muito tempo. Né? De imediato, a decisão foi corrigida lá em cima. Né? Foi outro ato do presidente Lula ter recriado a Conab, né, que havia sido desestruturada a partir de Temer, né, provavelmente em conluio aí com esse tipo de gente. Né, e a nota da Gleisi está perfeita, é isso mesmo. Né. Agora, não é só ganância, não, isso é crime. Né, isso é crime. Isso é simplesmente não ser solidário com uma população que estava a ponto de passar fome por conta da destruição do Estado, da lavoura, enfim. Então, o presidente fez muito bem, mandou importar. E agora não vai ser por falta de arroz que o povo gaúcho vai passar fome. Graças à ação do governo. E esses criminosos vão ter que responder na justiça por essa tentativa, né, criminosa de aumentar o preço e impedir que o governo formasse seu estoque regulador. Muito bem, Vadir. Tem uma outra notícia aqui também que a gente pode comentar aqui, que envolve o governo do Paraná, que é um projeto do governo do Paraná, do governador Ratinho Júnior,
para a privatização das escolas públicas do estado do Paraná. Então, está havendo uma grande mobilização dos professores, servidores e alunos também, né, estudantes, para impedir esse projeto bancado pelo governador de privatização das escolas públicas do Paraná. E houve uma grande manifestação em Curitiba, e houve muita violência, houve muita repressão contra os manifestantes, por parte da polícia do Paraná. Então, eu queria que você comentasse isso, Vadir. É um determinado tipo de gente que ocupa cargo público aqui no Brasil que tem ódio do povo, né? Particularmente dos mais pobres. Né? E é inacreditável, eu acho que nunca existiu no Brasil, né? Privatistas sempre existiram, né? Nós sabemos disso. Agora, nessa escala, agora querem privatizar as praias, querem privatizar as escolas públicas, né? E não vão conseguir. Né? É bom saber que houve uma grande manifestação popular no Paraná. Né? É bom saber que lá no Senado, por exemplo, né, abriram lá enquete, quase 100% se manifestaram contra a privatização das praias, e é fundamental que haja manifestação popular. E eu não tenho dúvida se isso aí prosperar, vai bater no Supremo e o Supremo vai anular. Isso é um absurdo, isso é inconstitucional, isso é uma maldade, isso é absolutamente absurdo. Isso não tem pé nem cabeça. Né? Agora, é muito importante que o povo, o eleitor brasileiro, tenha consciência disso, prestar atenção na hora de votar, né? Porque esse governador, essa turma aí que quer privatizar a praia, não desceu lá de paraquedas, né? Foi eleita. Né? Foi eleita. E quem elege é o povo prejudicado. Né? Então, é um absurdo. Enfim. Mas não passarão, com certeza não passarão. Vadir, tem essa notícia também que eu queria um comentário seu, que é sobre foragidos do 8 de janeiro. Né? Coloca aí na tela, por favor, Caian, quando você subir. A Polícia Federal cumpre 208 mandatos de prisão contra golpistas do 8 de janeiro, foragidos ou com risco de fuga. De acordo com as investigações, tem sido comum que bolsonaristas acusados de tentar um golpe de Estado peçam refúgio na Argentina, de Javier Milei. 49 foram presos. A Polícia Federal deflagrou uma operação nessa quinta-feira, ontem, uma nova fase da Operação Lesa Pátria, nível nacional. E está havendo aí uma movimentação para que os bolsonaristas e terroristas do 8 de janeiro que fugiram para a Argentina ou para outros países sejam repatriados. Então, aí é mais uma operação. Os mandatos foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após as denúncias que surgiram na imprensa de que os condenados pela intentona golpista teriam rompido suas tornozeleiras eletrônicas, ou seja, eles já estavam com tornozeleira eletrônica, e tentado fugir para países vizinhos, como Uruguai e Argentina. Vou colocar aqui nos comentários a matéria, publicada aqui na Fórum. Aí eu queria... como é que você está vendo aí o processo para punir esse ato de terrorismo do 8 de janeiro? E como é que você vê mais essa fase da operação? Não é um processo simples, né? Um processo que envolve milhares de pessoas. É algo inédito, né? No Brasil, um processo dessa magnitude, né? Que tem milhares de réus pela prática, basicamente, dos mesmos atos, né? Atos contra o Estado Democrático de Direito. Então tem que individualizar a conduta, tem que, né, ao mesmo tempo, não cometer arbitrariedades. Né? Os bolsonaristas tentam desmoralizar o ministro Alexandre de Moraes,
dizendo que ele está cometendo arbitrariedade, então não é um processo fácil. E agora o Milei atrai, não é? Sendo alguém de extrema-direita que comunga, né, das mesmas ideias, se é que a gente pode chamar isso de ideia, né, das mesmas práticas aí de Bolsonaro, estão procurando ali refúgio, né? Isso pode abrir, inclusive, uma crise diplomática com o Brasil, porque o Brasil tem tratado de extradição com a Argentina, e há especulações de que o Milei desrespeitaria o tratado, né? Então, isso pode abrir, tem um potencial de abertura de crise diplomática. Então, não pode dar trégua a essa gente que praticou no 8 de janeiro. É o peso da lei. É o peso da lei, né? Tentarem fugir, não deixar fugir, se fugiram, repatriar, né? Pedir a extradição. E é isso, está correto. O ministro Alexandre de Moraes está correto. Tem que agir com dureza com essa gente. Maravilha, Vadir. Terminamos aqui a entrevista. Agradeço muito a sua participação, sempre muito bom. Bom final de semana para você. Até a próxima, meu amigo. Um abraço, Miguel. Um abraço a todas e todas aí que ficaram conosco aí até agora. Tá? Um abraço para você.